Olá, sou eu de novo, a Maria José. Vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre Neemias 9 e 10. Arrependimento e confissão de pecados e a aliança do povo sobre guardar a lei. Neemias 9. E no dia, e no dia 24 do mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a tendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. E Jesuá, Bani, Cadmil, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesuá, Cadmeu, Bani, Hassabinéias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaias, disseram: Levantai-vos, bendizei-vos ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade, e bendigam o teu glorioso nome que está exaltado sobre todas as bênçãos e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que há nela, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guarda, a todos, convida a todos, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és, Senhor, ó Deus, que elegeste a Abraão e tirasse de Ur dos caldeus e lhes pusesse o nome de Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele aliança, de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e confirmaste as tuas palavras, portanto é justo. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor ao Mar Vermelho, e mostraste sinais de prodígios ao Faraó e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubesse que soberbamente os trataram, e assim adquiriste por ti nome, como se vê hoje. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como pedra nas águas violentas. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, e do céu falastes com ele, e deste-lhe juízo reto e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da penha lhes reproduziste na, na sua sede. Disseste que entrassem para possuir a terra pela qual alcançaste a tua mão, eles havias de dar. Porém, ele e nossos pais, que se houveram soberbamente, endureceram a sua serviço e não deram ouvido aos teus mandamentos. Recusaram-se ouvir-te e não se lembrar das tuas maravilhas que lhes fizesse e endureceram a seu serviço.
e na sua rebelião levantaram um capitão a fim de voltarem para a servidão. Porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande beneficência, beneficência, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram um grande blasfêmia. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo à noite para lhes iluminar, e isso pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o bom espírito para os ensinar, e o teu maná não tirasse da sua boca, a água lhe deste na sua sede. De tal modo os sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Também lhe deste reinos e povos, e os repartiste em porção, e eles possuíram a terra de Sião, a saber, a terra do rei de Esbom, a terra de Og, rei de Bassã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinha falado a seus pais, que nela entrariam para a possuírem. Assim os filhos entraram, possuíram aquela terra, e aba- aba- abateste perante eles os moradores da terra. E abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade, e tomar as cidades fortificadas, terra fértil, e possuíram casas cheias de todas as farturas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância, e comeram e se fartaram, e engordaram, e vieram e viveram em delícia pela tua grande bondade. Porém, se obstinaram e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os seus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grande abominação. Por isso os entregaste na mão dos seus adversários, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti desde o céu, tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, os deste libertadores, que os libertaram da mão dos seus adversários. Porém, em tempo repouso, tornavam fazer o mal diante de ti, e tu os deixava na mão dos seus inimigos, para que dominasse sobre eles. E convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde o céu. E segundo a tua misericórdia, os livrasses muitas vezes, e testificasse contra eles para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumpre viverás. Viveram, viraram o ombro, endureceram o seu serviço e não quiseram ouvir. Porém, entendeste a tua benignidade sobre eles, porém estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvido, por isso os entregaram nas mãos dos povos da terra. Mas pela tua misericórdia,
os não destruísse nem desamparasse, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guardas as alianças e a beneficência, não, não tenho em poucas contas toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde o dia dos reis da Síria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificastes contra eles, porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram às suas más obras. Eis que hoje somos servos e até na terra que desce aos nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que pusesse sobre nós por causa do nosso pecado e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. Estamos numa grande angústia e todavia fizemos uma firme aliança e escrevemos e selamos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Olá, vamos continuar no Neemias 10, porque o 9 ficou muito longo. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, Ezequias, Seraia, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atu, Sebania, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gimeton, Baruque, Mesulão, Abias, Maiame, Mazias, Bigail, Semaias, eram esses os sacerdotes. E os levitas, Jesuá, filho de Azania, Bonini, filho de Enadade, Cadmiel e seus irmãos, Sebania, Rodias, Quelita, Pelaias, Hanã, Mica, Reobe, Razabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Rodias, Bani e Bunino e Benino. O chefe do povo, Parós, Peat, Moabe, Elão, Zaru, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonias, Begivai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Razum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, Negipias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jaduá, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Anaías, Hasub, Aloes, Pilha, Sobeque, Reum, Razabina, Maséias e Aias, Anã, Maluque, Arim e Baana. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, todos os que tinham separado dos povos da terra, para além de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham
conhecimento e entendimento. Firmemente aderiram a seus irmãos, aos mais nobres dentre eles, e conviveram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministro de Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos, e que não dariam as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. E que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para vender, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e nem no sétimo ano deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos todas e qualquer cobrança. Também sobre nós também lançamos sorte entre os sacerdotes e levitas e o povo acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo a casa dos nossos pais, a, a tempos determinados de ano em ano para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, que também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor. E os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, que o primogênito do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Senhor, ao sacerdote, que ministram a casa do nosso Deus, que as primícias da nossa massa e da nossa oferta alçada, o fruto de todas as árvores, o mosto e o azeite, traríamos ao sacerdote as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e os levitas receberiam os dízimos de todas as cidades da nossa lavoura, e que o sacerdote, filho de Arão, estariam com os levitas quando esses recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, à câmara da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer oferta alçada de grãos, do moço e do azeite. Portanto, ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Obrigado mais uma vez e até a próxima.